E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um react do novo vídeo do Zé Hanacho de Jujutsu Kaisen. Acabaram com o orçamento de Jujutsu Kaisen, Sukuna vs Mahoraga. Essa pra mim foi uma das melhores batalhas da obra, tá? Simplesmente absurda no anime. Junto com Toji versus Gojo, essas foram, acho que foi as duas batalhas que mais hypou a galera. Tipo assim, saiu absurdo. Eu vi a galera criticando um pouco Sukuna vs Mahoraga logo quando saiu. Disseram que a animação não tava tão boa. Eu curti pra caramba desde a primeira vez. Aí depois refizeram, fizeram uma versão, tipo assim, um pouco melhorada, com mais cenas. Eu curti pra caramba também, do jeito que ficou. Mas pra mim sempre foi muito boa desde o início, na real. Bom, agora bora reagir isso aqui, porque eu quero ver o que o Zé Hanacho tá atrás de mim aqui. Deixa eu só um pouquinho da frente aqui. Aí, olha aí. Vamos reagir aqui, vamos ver o que ele tem pra dizer sobre essa batalha. E partiu. Sonhos. Pra quem fala que o incidente em Shibuya foi só tragédia por causa de porra. Pô, vou começar aqui falando só uma coisa, tá? Pedir a Deus pra que essa parte do início do mas peixe não dê copyright, porque eu já tomei copies no shorts meu, eu já tomei copy dessa música. E tipo, a música só apareceu 5 segundos no shorts e eu tomei copyright. Então é o seguinte, Zé, Zé, você tá aqui em cima. Por favor, Zé, faz a boa pra nós, não deixa pegar copy não. Na moralzinha mesmo. Se não pegou no teu vídeo, não vai pegar no meu também não, por favor. Eu te pedi nada. Bora lá. Menores, tipo, teve a questão da população, beleza, os vários feiticeiros Jujutsu que GG tirou da gente, o selamento do feiticeiro mais Esse é forte, detalhe. gerando assim uma polêmica e uma questão seríssima no mundinho Jujutsu, mas tirando isso, o que teve? Com certeza não pararam pra prestar atenção em como foi um arco bom pro nosso menino Megumi. Ele teve um reencontro com o pai dele e eles ainda tiveram um momento de pai e filho. E o principal, ele realizou um sonho. Desde o episódio 1, a gente vê esse moleque fazendo essa pose e não dando em nada. Ele até pediu pra botar na... Finalmente ele conseguiu, realizou o sonho, invocou o Mahoraga. Ele pode partir dessa para melhor agora sem arrependimento nenhum, porque ele realizou o objetivo final dele na obra. Ele queria, a única coisa que ele queria era essa, mais nada. Você vê que o Sukuna aparece, ele já faz a pose. A Hanami aparece, ele faz a pose. O que esse cara queria invocar esse Mahoraga não tá escrito. Ele era o único objetivo dele na obra inteira. Ele realizou o sonho dele e agora ele pode partir em paz. Inclusive, ele fala isso durante a cena, né? Ele fala, a gente se vê do outro lado, toma porrada do Mahoraga e é isso. Abertura, na hora que aparece todo mundo fazendo coisa e ele não tinha o que fazer, ele não, bota fazendo assim, ele faz até mais maneiro assim, meio girando. Aí o pessoal na Toei ficou com pena dele e falou, não, bota pro moleque, ele quer que bote, bota lá, já tá todo mundo preso aqui dentro mesmo, bota esse negócio aí na abertura. Mas agora, depois de 2 experiências de quase ir de Nanami, ele finalmente conseguiu. E olha, valeu a pena pro Megumi ter esperado tanto tempo. Porque ele para com a mãozinha, manda o Furube, Yura Yura. E aí do nada começa a faltar luz, a luz volta, aparecem umas pinturas rupestres de lobo e sapo em volta dele. O negócio é lindo. É nesse momento que a gente vê que o mapa não tinha liberado ainda os animadores pra irem ver as famílias deles em casa. Então agora a família deles é Mahoraga e Sukuna. Desenha! Isso é uma recriação do que estava acontecendo dentro dos estúdios do mapa nesse momento. Então, nesse momento aí tava tipo assim, você tava ele sentado na cadeira aqui, não é na cadeira, é um banquinho, o cara com chicote atrás dizendo, bora, anima vagabundo. Vamos, tem que entregar, tem prazo. Tem prazo. Aí, os caras dando sangue, literalmente, uma chicotada pra vir vagabundo no Twitter dizer que a animação ficou ruim. Vai lá e faz melhor. Fazer melhor não faz, né, vagabundo? O Megumi nem acabou de fazer a summon dele do anime no Final Fantasy X e o Shigemo já tá procurando vaga em outro anime no LinkedIn. E o Megumi, ele está vivendo o momento dele, porque a pose do Mahoraga é maneira. Mas a gente não sabia que a segunda parte, ele tá assim, sei lá, era mais maneira ainda. A farmação de alma do Megumi tá fora de controle. Infelizmente o Mahoraga age igual o Hulk. Acho que ele queria falar. Acho que ele queria falar a farmação de aura, mas saiu farmação de alma. Detalhes. Só foi detalhe, deixa quieto. Quando ele precisa ser alívio cômico em filme dos Vingadores, e antes do Megumi terminar de falar, ele dá uma porrada nele. E olha, tá pra surgir cabeça mais vascularizada que a do Megumi. Todo o arco ele é jogado contra a parede e parece que esse moleque carrega uma bacia de bolonhesa na nuca. O Mahoraga vai pra cima do Shigemo e aqui eu já estava comemorando estiloso porque design do gosto Mahoraga, do né? Megumi?
gosto. Mas eu gosto muito mais de odiar o Shigemo. Eu acho lindo o talento de GG Akutami de fazer personagens que libertam o pior em mim. É como se várias pessoas de Jujutsu Kaisen fossem o terceiro Hokage. Só que o Sukuna chega e salva o Shigemo. Eu até aqui não tinha nada contra o Sukuna, até porque ele é um aliado meu, porque o Mahito tem medo dele. Mas teve motivo, tá? Teve motivo. Ele salvou o Shigemo porque se ele deixasse o Shigemo morrer, o ritual acabava e o Megumi rodava. Tá ligado? Teve motivo, teve motivo. Ele não podia deixar o Shigemo morrer aí. Não, o Megumi ia de Vasco também. Basicamente foi esse o motivo. Então eu e Sukuna, a gente tá junto. Mas ele tá perdendo tempo salvando o Haruta. A função dele, que era fazer do Nanami ser um sexy symbol, já foi, acabou. Daqui pra frente ele é inútil. Essa época, inclusive, as vendas de camisa azul e calça kaki devem ter explodido na Jujutsu Elo. E mais uma vez, Sukuna ganha meu coração, meu Kokoro, porque além de ser inimigo do Mahito, ele ainda cura o Megumi. É que se fosse o Gojo, tava tirando foto do moleque caído no chão com a cabeça de bolonhesa dele e tava mandando foto no grupo pros outros fazer figurinha dele. Que dia bom pro Megumi, porque ele até aqui não tinha um pai e agora ele já tem 2. E o papai Sukuna ainda vai derrotar o Mahoraga pro Megumi ficar vivo. Se o Sukuna alguma vez nesse desenho ele errou, foi tentando acertar. O Mahoraga viu o Fullmetal e ele faz igual o Ed, faz uma laminazinha saindo aqui do pulso. Ele bate no Sukuna, só que o Sukuna não toma dano. Por outro lado, quem toma um dano real são os bolsos da prefeitura, porque atrás do Sukuna arrebenta um prédio todo de vidro e o Sukuna ainda é enfiado no asfalto. Já deu pra entender a partir daqui qual era a intenção do nosso criminoso favorito, GG Akutami. Várias obras se passam em Shibuya, mas se ele destruir Shibuya, a última coisa gravada lá... Shibuya aí já tava só o pó da rabiola, bora combinar também, né? Que a batalha que o Jogo e o Sukuna fizeram 5 minutos antes de sair, metade de Shibuya já tinha rodado, a outra metade vai rodar nessa batalha. Foi prédio sendo jogado e tsunami de lava. E ninguém tava nem aí pro pobre trabalhador. Carro que tinha pagado sua primeira prestação, rodou nesse meio. Foi uma coisa linda de se ver. Vai ser um incidente em Shibuya. Reparem, façam uma análise. Cadê Persona 6? Cadê The World Ends With You 2? Que ficaria um nome excelente como The World Ends With You 2. Que podia ter a banda U2 cantando também na abertura. Me contrata, Square. O Sukuna some debaixo do Mahoraga e dá um soco nele voando de ladinho e usa um desmantelar. Pra causar dano? Talvez. Mas o foco aqui era pra ele poder distrair o Mahoraga e... Cara, esse braço aqui ficou realmente... Esse braço aqui ficou... A proporção dele ficou esquisitinha, tá? Não queria falar nada, não. Mas pontos a serem notados aqui. Não estou dando razão pra galera do Twitter que veio xingar o animador dizendo que ficou uma merda. Não, aí também não. Mas temos que dar a César o que é de César. Este frame em específico não ficou lá essas coisas. Cair no chão direito, porque ele tava todo torto pulando de ladinho. Agora a gente vê como não tem como não amar o Sukuna. Os dois se arrebentam em um prédio e quando o Sukuna sai de dentro do prédio dele, ele tá tomando um refrigerante e comendo uma pipoquinha. E isso aqui mostra como a produção tava com tudo pronto já, porque o Sukuna tem cara de ser aqueles atores que não usa dublê. Ele é o Tom Cruise do Japão, coisa que nem o Tom Cruise de verdade conseguiu fazer quando participou de O Último Samurai. Ou seja, esse refrigerante e essa pipoca já estavam prontos quando ele caiu lá dentro. E se esse não for o caso, a gente tem que imaginar que o Sukuna foi arremessado em um prédio que provavelmente é um shopping com cinema. E aí lá dentro, o Sukuna, o rei das maldições, teve que pegar um saquinho de papel, mexer na pipoqueira, encher de pipoca, depois teve que pegar um copinho e ir no refil e encher de Pepsi Twist. E tudo isso pra dar pra gente um alívio cômico. Em um episódio ele trouxe pra gente ação, comédia, drama e sofrimento. Mas isso aí ele tá fazendo desde o início. Detalhe. Já tá na hora da gente virar essa página e superar isso. O Mahoraga levanta e agora ele tá na vantagem. Porque ele tem uma espada de energia positiva? Não. Porque o Sukuna comeu pipoca. Então provavelmente ele tá com o dente cheio de milho dentro. E a boca deve estar levemente ressecada. Então... A garganta, aquele negocinho do milho que fica na garganta, que é uma tristeza de... Nossa, eu tenho um ódio quando fica preso aquele negócio na garganta. Dá um... Eu evito comer, às vezes eu evito comer pipoca só pra não ter o desgaste de ter aquilo na garganta. Eu olho assim, meu Deus, não vale a pena, não compensa. Aí eu deixo quieto. Mas aqui vemos que o Sukuna não tem esse problema. O cara manda pra dentro mesmo, tá nem aí. Vai lutar com aquele incômodo da garganta. Às vezes aquilo até ajuda. Por quê? Porque ele vai ter a raiva de ter aquilo ali na garganta e vai mandar corte com mais pressão ali, só na base do ódio.
Então ele vai passar essa luta toda, ele dá um golpe aqui, aí mexe a língua na boca, aí dá outro golpe aqui, aí mexe mais um pouquinho, pra tentar tirar, porque você não vê ele em momento nenhum depois caindo numa farmácia pra comprar um fio dental. O Mahoraga, que também não é um vilão, ele é só um cara incompreendido, pega o Sukuna na intenção de ajudar ele a tirar o milho de pipoca da boca e arrasta a cara dele num prédio. E não satisfeito, ele pega o Sukuna e taca ele em outro prédio. E aí o Sukuna, ao invés de parar normal, né, tipo, pô, ele se pendura com uma mão e para plantando bananeira. E eu não sei também o que o Mahoraga tem contra vidro, porque ele faz isso e arrebenta todos os vidros de outro prédio. Depois dessa luta, o prefeito de Shibuya vai repensar esse monte de prédio tudo de vidro, porque Shibuya é um lugar perigoso. Shibuya é conhecida como a pavuna do Japão. E o Mahoraga, que era um pouquinho maior que o Sukuna, agora já é um gigante perto dele. Se rolar um antidoping, o Mahoraga nunca mais é invocado. E nessa parte da luta, a gente... E isso também tem motivo, tá? Só parando pra avisar aqui. Durante a batalha toda, o Mahoraga estava se adaptando. Não aparece a roda girando todo o tempo, mas não. O Mahoraga, ele se adapta. Ele fica maior pra tentar dar mais dano físico. Ele fica menor pra tentar ter mais agilidade. Ele tira a espada, ele bota a espada. Ele começa a treinar golpes pra desviar dos cortes. Isso é um detalhe que muita gente não pegou, tá? Eu acho interessante aqui ser falado. O Mahoraga, durante a batalha toda, ele tava se adaptando ao Sukuna fisicamente e em técnicas. Então, isso aí é algo que mostra um detalhe muito interessante quando a gente vê. Tem gente que fica, ah, não, mas o Mahoraga tava grande uma hora, tava pequeno outra hora. Aquilo não foi erro. Foi o Mahoraga se adaptando. Aquilo ali já era a técnica do Mahoraga agindo, tá? Porque a técnica dele não é se adaptar somente às técnicas Jujutsu. É de se adaptar a qualquer fenômeno, tá? Qualquer fenômeno. O fenômeno que rolar ali, ele já tá lá se adaptando brabíssimo. Então, não foi erro, tá? Isso aí, só pra deixar claro. A gente entende por que o Mahoraga tem um timão na cabeça. Ele tá todo trabalhado num tema náutico. Porque ele resolve ir pra cima do Sukuna nadando borboleta no concreto. Isso aqui é porque ele deve ser um grande fã da trajetória e trabalho do Senhor Pink de One Piece. O Sukuna, ele podia só se esquivar normal, mas ele prefere ir dando mortal pra trás, na vertical, subindo num prédio. Esse desenho é uma mentirada. O Sukuna é tão forte que a gravidade tem medo dele. O Mahoraga sai fazendo pose, junta as duas mãos e arrebenta a propriedade pública, porque o Sukuna esquiva. O Sukuna para em cima da mão dele, dá um chute nele, mas o Mahoraga pega ele pela gola e joga ele longe de novo. Só que no caminho o Sukuna mostra que já trabalhou em padaria e faz o braço do Mahoraga virar mortadela. E aproveita também e corta uma perninha que tava dando mole ali na hora. O Mahoraga arrebenta 3 prédios com o Sukuna e ele para num prédio igual a gente quando a gente acha que é o Homem-Aranha na borda da piscina, assim. Eu não precisa nem fazer a pose pra tu saber qual é, né? Não existe uma pessoa que não faça isso. É igual pegar talher na churrascaria e achar que é o Wolverine, assim. Você já fez? Pô, sim, já é. Mas o Homem-Aranha na borda já, né? Já. Ah, tá. O Mahoraga cai em cima do Sukuna e ele tá com tanta raiva que ele tá segurando o próprio pé com a mão Essa cena é genial. Pisar no Sukuna com esse pé que ele tá segurando. Próxima vez que você ouvir a frase, eu vou te dar um chute com a mão, saiba que não é impossível, porque o Mahoraga acabou de tornar isso completamente possível. O Mahoraga e o Sukuna fazem aquilo que eu já falei várias vezes, que só serve pra fazer pose, pra poder fazer boneco, que é dar um soco um no outro, mas aí eles batem mão com mão. Se bateu mão com mão, é porque esse soco nunca chegaria até o rosto da outra pessoa. Exatamente. Isso aí é pra farmar figure grandona, com 2 bonecos grandes, dando soco um no outro. Eu teria essa figure, tá? Explodindo em volta. Eu teria essa figure. Aquelas que são na casa dos 4 dígitos. É. E depois disso, lá se vão mais uma porrada de vidro e espelho. A indústria da vidraçaria do Japão vai ter um boom depois disso aí. Vai faltar praia pros vidraceiros fazerem vidro. O Mahoraga começa a dar vários golpes no Sukuna, mas o Sukuna tá ocupado demais querendo aparecer. Porque os socos ele defende rápido e com a mão aberta. Mas a espada, quando vem, ele defende com um dedo só e ele ainda para pra gente ver. Desmerecendo Dragon Ball, né? Assim o Mahoraga, Nitidamente. da mesma maneira que Goku desmereceu o filho do Vegeta no primeiro encontro deles. Quando mostra Shibuya de longe... Eu e o Zé estamos conectados aqui, estamos juntos. Pensamento muito à frente do tempo. Tamo junto. O prédio tá todo sendo cortado, o Mahoraga sai voando e o prédio desmorona. Só que logo depois ele é amarrado com um cabo do elevador, junto com o elevador, e o Sukuna joga ele em outro prédio, que provavelmente era um prédio que só tinha escada. E o Sukuna tá tentando fazer o condomínio entender que é necessário um elevador nesse prédio, que pode ser que more um idoso. Então o Sukuna, ele tá só ajudando o desenvolvimento da cidade de Shibuya, com leves indiretas. Shibuya é um bairro. Mentira. Pô, eu passo o vídeo e tô jogando de cidade. Eu acho que é um bairro de Tóquio, não é não? Eu acho que é. É um bairro?
Putz. Ah, mas depois desse da luta aí não tem nem Shibuya já, o negócio esquece, virou história, é Pode chamar de história. aula, tem um estacionamento lá de Shibuya. O Mahoraga já foi, sai já. dentro do prédio e começa a pegar o carro dos moradores e jogar no Sukuna. É, porque o Sukuna é uma maldição. É, porque o Sukuna, ele faz mal ao Itadori. É, porque o Sukuna, ele aparentemente matou várias pessoas. Tudo bem. Beleza, mas o Mahoraga e GG Akutami estão pegando o carro dos outros e jogando no Sukuna. E um carro é um bem muito caro pra você ter alguém que vai pegar teu carro e jogar pra longe. Igual o Mahoraga e o Super-Homem, que adoram. Chega o Super-Homem. Tem um meme muito bom que eu vi, que é o trabalhador saindo da rua e vendo o Super-Homem pegar o carro que ele acabou de comprar e jogar no vilão. E ainda errar. É tipo isso. Eu processaria, tá? Eu, se fosse esses moradores da cidade de Gotham, da cidade de Metrópole, processava todo mundo, porque não é tudo. Você sabe quanto tempo leva pra pagar o carro? São 5 anos da sua vida só em prol de pagar aquilo. Pro Super-Homem, pro desgraçado, pegar o carro, jogar, e ainda ter a pachorra de errar o carro, de errar o vilão. Não. Processo no vagabundo. Fazer isso. Aí o cidadão que não foi morto pelo Sukuna e logo depois de passar 3 meses no hospital fazendo uma recuperação por causa do ilimitado de 0,2 segundos do Gojo, chega em casa, cadê o carro dele? Às vezes até, cadê a casa dele? Em GG Akutami, cadê o respeito pelo morador do estacionamento de Shibuya? E isso tudo, o Mahoraga jogando o carro numa pessoa que está debilitada, porque o Sukuna tá com milho no dente. E quem passou por isso sabe o caos que é. O Sukuna joga um corte no Mahoraga que corta a cara dele ao meio, só que quando mostra o Sukuna ele faz... porque ele tá surpreso que o Mahoraga tá com o rosto intacto e com um sorrisão no rosto. Aparentemente mudou o turno dos animadores e agora é um pessoal que trabalha porque ama e não porque precisa. Porque tem os cortes mostrando Shibuya e quando a luta volta, ela tá abstrata e artística. Não, vou explicar aqui o que aconteceu. Aqui não foi que trocou as animadores, trocou o carrasco, tá entendendo? O outro batia com chicote, esse aí bate com corrente de ferro, com espinhos, tá? Então, não foi que eles estavam mais motivados. Eles estavam com mais sofrimento. Eles estavam apanhando ali. Tava apanhando no chicote, tava motivado trabalhando. Começou a pegar com barra de ferro. Eles viram que ou eles trabalhavam ou eles faleciam. Porque eu tenho certeza que é assim que trabalha na mapa. Não tem meio termo. Então não foi o exterminador que trocou, foi o carrasco. Pode ter certeza disso. É prédio voando, o Sukuna uma hora tá voando e a gente só sabe que é o Sukuna depois de muito tempo, porque a princípio era só uma bolotinha voando. E ele cai dentro de um prédio que tem uma galera, incluindo uma menina vestida de maid. O Mahoraga cai do teto e o Sukuna corta. Corta as pessoas que estão atrás do Mahoraga. Você pode estar achando, João Gabriel, Letícia, que ele foi cruel com essas pessoas. Mas pra pensar que ele não tinha como saber se o Mahoraga não ia fazer coisa pior com eles. Então o Sukuna tá poupando essas pessoas. Aí o Sukuna bota a mão na barriguinha do Mahoraga e solta vários cortes nele e queima-roupa. O Mahoraga levanta, tenta bater no Sukuna e quando ele vai bater com a espada no pescoço dele, ele faz aparecer uma boquinha no pescoço e para a espada com o dente da boquinha. E o Zoro, do One Piece, deve ter morrido de inveja nessa hora, porque se ele tivesse uma boquinha no pescoço, ele podia parar de usar o Santoryu e começar a usar o Yontoryu. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal, se você já deu like. Se aí, você rapaziada, se inscreve no canal do pra você receber lá do Zé. Se inscreve aqui também, deixa o like. Obrigado. Tá? Considera virar membro também. Tem várias aí, vantagens apoia, de ser membro que estão todas na descrição. Apoiem os criadores de conteúdo que você gosta, tá? O YouTube é um lugar muito complicado. Então, se você puder apoiar, se você puder dar essa moral aí pra gente que cria conteúdo, tanto pra mim, quanto pro Zé, quanto pra qualquer outro criador de conteúdo, você, por favor, faça, tá? Um like, compartilhar, deixar um comentário, já ajuda pra caramba. Então faz essa boa aí pra nós. Tamo junto. Descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Laura. Então se você gosta das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então tá tudo na descrição, vai dá lá. uma conferida. Eu juro que se eu vou inscreve aqui também, vídeo tá? Não esquece disso. Mas os próximos eu vou interromper. Então um beijo, tchau. Depois de brincar de Deidara, ele chuta o Mahoraga pra cima e depois chuta ele pra longe, do Jujutsu até o Kaisen, porque esse prédio era muito longe mesmo. E a maior mentirada desse desenho é ainda ter prédio e asfalto em Shibuya. O Mahoraga levanta, mas ele começa a vomitar o almoço dele, que deve ter sido cremogema. Ou argamassa, não dá pra saber, mas pode ser qualquer um dos dois. O timão do Mahoraga gira e o Sukuna dá um tiro de corte nele. E aí a gente vê que o
Que o Sukuna, aparentemente, sempre foi um cara mais fã do Pumba do que do Timão. Gostou? Zé, você é incrível, cara. Tamo junto. É nóis. O Gostei. cara tava nem ouvindo, tava mexendo no WhatsApp. Tava assim. Mas era o meu momento de fazer a piada do Pumba. Eu ouvi, eu gostei. Você gostou? Então tá bom. Hakuna Matata. O Mahoraga faz É vários lindo blocos de dizer. concreto e o Sukuna é pego por um deles e vai voando de bracinho aberto e perninha aberta. Ele é um cara que sabe se curtir. O Mahoraga vem atrás dele e eles dois começam a brincar de abertura de anime, que é lutar no céu, só que ninguém se acerta de verdade, só faz umas poses e passa pro lado. O Sukuna chuta o Mahoraga e vai pra cima dele se pendurando num cabo de aço, como se ele fosse o Batman. E aí quando ele chega, ele chuta o Mahoraga de novo numa estrutura de ferro, que quando mostra de longe é só literalmente um PNG dessa estrutura caindo em câmera lenta. O Mahoraga tenta pegar o Sukuna, mas o Sukuna só fica parado e o Mahoraga não consegue chegar perto, porque ele tá preso por uns cabos. O cara destruiu um prédio e não consegue, sem perceber que tá preso, arrastar um monte de carrinho. Como é que ele não arrebentou esses cabos? A não ser que esses cabos estejam imbuídos com a energia amaldiçoada de GG Akutami. E volta a desabar o resto dos prédios que ainda não tinham caído. O incidente de Shibuya vai fazer Shibuya ser conhecida como o estacionamento de Shibuya. Pô, eu mais cedo achando que eu tava mandando benzão. Eu mesmo escrevi isso aí no final. Eu sou meu maior inimigo mesmo. Porque é só o que eles vão conseguir fazer com esse lugar depois desse ar. Ainda afirmei aí, tá vendo? O Mahoraga vai pra cima, o Sukuna vai pro céu com um monte de carro. E aí, de repente, tem um trem. Aí quando a cena abre, tem 10 trens voando no céu. E um deles, o Sukuna transforma em filamento de TNA pra nada. Ele faz uma planária com esse troço e não faz nada. É só pra mostrar que pode. Porque logo depois o Mahoraga dá um soco nele, ele defende fazendo pose e é jogado no meio dos trens. Eu não sei o que o Mahoraga faz, sei nem se foi o Mahoraga que fez, porque aparece um brilho e depois eu não sei o que acontece. Aí a gente, em certos momentos, a gente só aceita aqui. Ah, aconteceu tal coisa. Beleza, aceita. Essa parte aí realmente é meio... O Mahoraga captura o Sukuna com um trem, torce o trem e joga ele meio longe. loucona mesmo. É bom lembrar que o Sukuna é uma pessoa de tamanho normal e o Mahoraga também era uma pessoa de tamanho normal. Só que agora a coisa escalou tanto que a luta não é mais de Jujutsu Kaisen, é uma luta de Attack on Titan. Esse trem bate num prédio e aí todos os prédios da cidade apagam. Mas isso aqui é Japão, não é Brasil! Porque em 10 segundos a luz já volta pra tudo. Tu vê que nem numa luta entre maldições jogando trem pro céu, o Japão fica sem luz. Aqui em Nova Iguaçu, bate um vento mais forte, a gente já recebe mensagem avisando, ó, vai chover, hein? Cuidado, a luz falta, a rua alaga e ninguém faz nada. Alô, prefeito! O Sukuna... Aqui, em São Paulo é mais de boa, porque como é cidade mais... Tipo assim, como é mais movimentada, tem mais comércio, principalmente as cidades, a energia tem que voltar muito rápido, senão a galera taca processo em cima é a Natal que cuida da... Não, não é a Natal. Em cima da galera que cuida da energia, basicamente, por perda de produto. Então, eles se preocupam em tentar voltar a energia um pouquinho mais rápido. Mas eu acho que já aconteceu de cair energia, que ficar umas 5 horas sem energia, tá? Não, teve uma vez que caiu o poste. Meu irmão, à noite caiu, acho que era 4 da tarde. Veio voltar quase meio-dia do outro dia. Nossa, que puto nesse dia, hein? Nó, que ódio. tá caído dentro de um buraco e o Mahoraga vem e cai exatamente onde ele tá. Sabe-se GG como. Como é que ele sabia dentro de um prédio onde o Sukuna tava? É muita mentirada nesse desenho. E o Sukuna já deve estar com o rosto doendo, porque ele dá um mortal pra trás, faz uma pose de tokusatsu e ele não para de rir. Esse homem tá com um sorrisinho no rosto desde o início da luta. Mas a gente sabe por quê. Ele precisa cavar merchan. O Gojo já tem os dele. Os 3 patetas, Megumi, Nobara e Itadori também. Até Mahito e Nanami estavam indo bem nas vendas. Como é que ele vai ficar pra trás? O Nanami, inclusive, indo bem com um público bem mais adulto. Ainda mais agora que o Gojo tá selado e tá fora da jogada. O Sukuna tinha que cortar essa verba do Gojo e dividir em 2 os ganhos do Gojo com ele. O Sukuna corta um quarteirão inteiro de prédio, junto com várias pessoas, enquanto faz uma risada nível Raito do Death Note, que parece maneiro, mas quando você para pra pensar, nem é tão legal assim. E essa parte aqui deve ter sido animada de manhã, porque o pessoal lá na Pierrot tava inspirado. O Mahoraga vem voando igual ao All Might, e o Sukuna faz um monte de gesto maneiro e corta
todos os membros do Mahoraga e a cabeça dele. A mão do Mahoraga, que é muito convicta do que ela quer, vai girando pra cima do Sukuna, mas ele pega e joga pra longe. Vacilo também, porque tá de noite, jogou pra longe e o Mahoraga vai ter que ficar depois procurando. Só que infelizmente pro Sukuna, o Mahoraga, que a gente pode chamar agora de Mario Haga, pegou a estrelinha de invencibilidade do Mario e tá brilhando com todas as cores do arco-íris. E o Mario já se mostrou ser um cara completamente impiedoso com esse poder. Porque quando ele tá com a estrela, com a mesma intenção assassina que ele luta contra o Bowser pra salvar a princesa, se eles estiverem andando de kart, ele vai com essa mesma intenção pra atropelar a mesma princesa. O Mahoraga pega a porta de um prédio, taca pra cima do Sukuna, Essa cena enquanto braba, o Sukuna tava, coitado, ocupado, sentado em cima de um semáforo, tirando foto. Só que antes de chegar no Sukuna, ele corta tudo. E agora tá chovendo pedra do céu, enquanto o Sukuna faz uma saudação de final de peça. Ou seja, o Sukuna sabe que isso aqui é tudo um show, é tudo arte, é tudo desenho. Ele sabe que tá sendo filmado. Ou seja, pra quem Sukuna tá tinha se divertindo dúvida, muito nessa se batalha. tudo que eu falo até aqui, que os personagens são atores, que eles sabem o que tá acontecendo, é real. O Sukuna sabe que ele tá sendo filmado. Ele sabe que ele, depois dessa luta, vai ser ovacionado. Então ele precisou, de alguma maneira, botar uma finalização de peça aqui. Eu sempre suspeitei que o Sukuna, dentro de Jujutsu, sabia de alguma coisa. E isso deixa claro pra gente que ele sabe que ele é um ator dentro de um mangá. E cai um avião do céu pegando fogo. Como? Não sei. Por quê? Não sei. Eu imagino que ele deva ter batido. Eu acho que tem um aeroporto perto de Shibuya. Provavelmente foi isso. Na hora que o trem tava voando, do nada o cara tava lá, o piloto tava lá, ó, suavezão aqui, pá. Do lado o trem batendo no avião. Como é que explica isso pra cabine? Seguinte, cabine, tamo aqui, tá, voo outra. Meu Deus, o trem! Acabou. Foi a última coisa que eles viram antes de, né? Complicado isso aí. Em um dos trens que não deveria estar no céu. E o Mahoraga tava dentro desse avião. não. O cara viu que não tinha como dar dentro com o Sukuna não, e foi o pagou o esporte, Sukuna. triplo do preço numa passagem de última hora pra tentar ir embora. E mesmo assim não conseguiu. O Mahoraga rodou mais que o Sonic, depois tomou um energético e caiu dentro da piscina de alguma cobertura de alguém. Antes dele sair da água, o Sukuna acerta ele com uma torre que prende certinho ele nos braços pra ele ficar preso lá embaixo d'água. E vemos de novo outra área da cidade ficando sem luz do nada. Quantas pessoas estão sofrendo porque estão jogando um Fortnite? E aí, do nada, apaga a luz e o cara tá no final da partida. No top 5. O GG Akutami, ele não tem pena nem do cidadão médio de Shibuya, que é figurante no mangá dele. O Mahoraga estoura tudo, sai da água e, de novo, fica tudo artístico e abstrato. Tem uma hora que parece que o Sukuna vai pegar o Mahoraga pela boca, mas só joga um monte de corte nele mesmo. A tela fica toda You Are My Special das ideias, porque fica tudo vermelho. Inclusive, deve ter sido nessa diária que eles gravaram a abertura, porque a iluminação já estava toda setada. E o Mahoraga tá aproveitando esse momento pra fazer o próprio edit. Já tava maquiado, a iluminação já tava setada. Por que não? Porque ele tá caindo em câmera lenta, enquanto cai em destroços junto com ele. Ele é performático. Ele é a nossa Beyoncé. O Sukuna, como não pode ver ninguém roubando Exato. A melhor glória cena no momento dele, de toda a também batalha. cai em câmera lenta, só como se ele fosse um deus, com os braços abertos. E aí o Mahoraga, pô, um cara que apoia, que trabalha junto, ilumina de baixo pra cima o Sukuna. E o Sukuna, depois de fazer a cara do All For One do Boku no Hero, ele fala que entendeu o poder do Mahoraga. O poder dele é se adaptar a tudo. Aí o Mahoraga dá um sorrisão. Tipo, para não, que isso, tudo não, pô. Várias coisas, tudo não. E esse sorrisão de Mahoraga, esse sorriso constante do nosso Sukuna, com certeza é GG Akutami tentando cavar um Merchanka Colgate. O Sukuna começa a narutar, faz um win e manda o Doton, Santuário Malevolente no Jutsu. O Mahoraga, que antes era só um cara alto, agora já tá numa altura legal pra ir lá estourar o portão da Muralha Maria. E o Sukuna, que antes já era um pouquinho afim do Megumi, agora tá numa obsessão muito pouco saudável depois de ter visto o Mahoraga. Ele faz o Santuário Malevolente e a gente descobre que é malevolente só no nome, porque tudo que ele faz é benevolente. Ele desintegra o Mahoraga. Essa cena é muito boa, principalmente quando você para pra refletir que o Sukuna não precisava estender a área do alcance em 200 metros. É muito bom, porque aí você percebe que o desgraçado, ele não precisava expandir a área de alcance na proporção máxima. Porque se ele tivesse só expandido na parte onde o Mahoraga estava, ele já conseguia finalizar o Mahoraga ali. Mas ele fez propositalmente, ele expandiu o máximo que ele conseguia só pra matar o máximo de pessoas possível na maldade. O cara é muito filha da mãe, mano. O Sukuna, ele olha assim, ele poderia simplesmente ter virado dito:
Não, vou expandir um pouco aqui, né? Gastar um pouco de energia, só pra não gastar tanta energia amaldiçoada, ficar suave ali, pá. Não, o que é que ele faz? Não, vou expandir o máximo possível só pra mandar geral de Vasco. E fez. O cara é um filho da mãe, convicto. E aproveita para apagar as luzes do metrô, porque tem várias pessoas que estão presas lá embaixo e não sabem quando o resgate vai vir. Então ele apaga as luzes para essas pessoas poderem dormir direito, poderem gerar serotonina. E ele ainda aproveita e desintegra tudo que está na superfície também, porque isso facilita para a equipe que vai vir limpar depois. E ele sabe que ele mandou bem, porque além dele agradecer, ele também manda um Absolute Cinema no meio da luta. Só que infelizmente uma galera vai ter que ir nas Casas Bahia depois, porque a luz voltou a piscar e muito eletrodoméstico deve ter rodado aí nessa piscação de luz. O Sukuna começa a pegar fogo, tudo em volta dele começa a esquentar e ele, pra ajudar a população que está no escuro sem luz, faz uma flecha de fogo. E logo depois disso, a luz volta e tá só o timão do Mahoraga no chão. E pra nossa alegria, Shigemo está partido ao meio. O Sukuna ganhou do Mahoraga e ele ainda ganhou os nossos corações. Mas GG, a Kutami não pode deixar o Sukuna ter um momento de glória. E aí ele faz a gente achar que ele é um vilão. Fazendo o quê? Fazendo o Sukuna trocar com o Itadori pra ele ver o que aconteceu. E mais cruel, ele faz a música da abertura tocar enquanto isso tá acontecendo. E pior ainda, o Itadori ainda não sabe, mas ele engoliu direto 10 dedos do Sukuna. Pro Itadori, pior do que o incidente em Shibuya, pior do que o jogo do abate, vai ser o incidente no banheiro. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse? E essa playlist aqui foi verdadeiro, que é uma playlist. Cara, esse vídeo é muito bom, tá? Gostei pra caramba dessa releitura da Batalha em Shibuya. Mas dizer pra vocês, tá? Essa Batalha em Shibuya é definitivamente uma das minhas favoritas de Jujutsu Kaisen. O jeito, toda a batalha... A animação como toda eu gosto pra caramba. Eu acho uma animação muito boa, muito fluida. Dá pra ver que os animadores realmente se esforçaram pra caramba. A gente zoa dizendo que eles foram escravizados, mas realmente dá pra ver que teve um esforço da Steph ali. E a batalha como toda, as coreografias, o jeito que o Gege desenha no mangá também, tá? O jeito que a batalha é feita no mangá, no anime, eles conseguiram transformar isso numa coisa muito maior, muito mais empolgante. E realmente é espetacular. O Zé, mais uma vez, trazendo pra nós um conteúdo sensacional. E é isso. Não tenho muito a dizer, não. Pra mim, um dos melhores vídeos do Zé, tá? Essa batalha pra mim é sensacional, é incrível. E acho que é só isso que eu dizer. Então, mais uma vez, quem puder se inscrever, deixar o like. Ir lá também no canal do Zé, deixar o like, se inscrever, dar um apoio pra ele. Eu agradeço muito. É isso. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. E falou!